Os queridos irmãos e irmãs no Senhor, saúdo também os que estão nos acompanhando nessa transmissão da Santa Missa aqui, diretamente do Santuário Sagrado Coração de Jesus de Joinville. A palavra de Deus tem uma sintonia, as próprias leituras estão ligadas. A nossa fé e o seguimento a Jesus Cristo tem os seus compromissos. Vimos na primeira leitura que o profeta Isaías, ele ouviu o Senhor, quando diz, o Senhor abriu-me os ouvidos e não resisti, não voltei atrás. E sofreu, bateram nele, as costas, a face, arrancando a barba, e bofetões, cusparadas. Mas ele aceitou isso porque tinha fé. O Senhor é o meu auxiliador. E ele não deixa abater-se o ânimo, força, coragem, vem do Senhor. Ele acreditou nele, por isso ele prefigurou o próprio Senhor nesta sua atenção à palavra de Deus, à vontade de Deus. Ele prefigurou o próprio Senhor, que sofreu, de fato, na paixão, como nós sabemos, a perseguição, foi flagelado, também rejeitado pelos próprios doutores da lei, sacerdotes, anciãos, enfim, os que estavam à frente da religião da época, que não aceitaram o Senhor, quiseram a sua morte, não o reconheceram como Filho de Deus. Aliás, Pedro o reconhece como o Messias, isto é, o Cristo. Mas no final, lá na paixão, tem um outro reconhecimento que Marcos, evangelista, nós estamos lendo este ano, também apresenta. O centurião romano, que reconhece nele o Filho de Deus. Verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. Então, este é o Senhor que foi rejeitado, morreu para cumprir o projeto do Pai. Seu plano de salvação era este. Ele teria que passar pelo sofrimento, pela morte e depois ressuscitar. Porque ele quis assumir a paixão, a morte, por causa do nosso amor. Nós nos beneficiamos, nós fomos salvos por seu grande amor. Então, no Evangelho, quando Pedro, ele o questiona, Pedro o repreende, na verdade. Quando ele fala da paixão, fala da morte, da ressurreição, que é o mistério pascal, o mistério da nossa salvação, Jesus o repreende, e Jesus podia fazer isto, porque ele não queria se desviar do plano do Pai. E Pedro o repreendeu, queria que ele não sofresse, porque ele e tantos outros discípulos, mais ainda, e tantos do povo, eles estavam esperando o Messias libertador, também a libertação lá dos romanos. Aqui nós estamos, quando Jesus está a caminho com os seus discípulos, ele está indo para
A Cesareia de Filipe, os povoados de Cesareia de Filipe, era uma região onde a maioria era pagã. O próprio nome, Cesareia, era uma cidade dos Césares, imperial. Então, ali o povo, que era pagão, claro, mas também havia judeus, descrentes, e ali, então, Jesus pergunta sobre o que dizem sobre ele. Não é que ele necessitava disto, mas ele queria saber dos discípulos o que o povo estava falando. Então, João Batista, Elias, ou um dos profetas, o povo falava isto. Mas não falava, não, Filho de Deus, Messias, que deveria ser então a resposta certa, e que Pedro, em nome do grupo, da comunidade ali, dos discípulos de Jesus, respondeu. Então foi um momento de fé, que Pedro professou então essa sua fé. És o Messias, o Cristo. E aí, quando Jesus fala, então, que ele tem que passar pela paixão, morte e ressuscitar no terceiro dia, Pedro não quer aceitar, inclusive murmura. É o que nós também às vezes fazemos, quando vem o mais difícil da nossa vida. Diz um livrinho muito importante, muitos de vocês devem conhecer, que é a Imitação de Cristo. Então, lá na Imitação de Cristo, fala que muitos acompanham Jesus até a última ceia. Quando vem, então, o sofrimento, a cruz, o Calvário, tantos o abandonam. De fato, ainda hoje pode acontecer isto. Quando está tudo fácil a nossa vida, quando sentimos o consolo do Senhor, recebemos graças e estamos de bem com a nossa vida, tudo vai bem, mas quando chega o inesperado, quando somos surpreendidos pela doença e mesmo pelo sofrimento, também psicológico, espiritual, tem só o sofrimento físico, também o psicológico. Tanta gente que sofre, e também espiritual. O mal que atormenta tantas pessoas, que traz um grande sofrimento também, e que tantos querem se libertar, mas já estão lá presos ao inimigo. Isto é a realidade que nós passamos. Então, nesses momentos, não podemos perder a nossa fé, mas nos unir ao Senhor. Ele sofreu por nós. E Ele quer também, como nos lembra tão bem São Paulo, que completemos em nós aquilo que falta, a paixão de Jesus Cristo. Então, a nossa vida precisa dar esta resposta de fé nesses momentos e assumir o compromisso cristão, compromisso da nossa fé. Não só vamos professar a nossa fé, mas ela precisa obras concretas. Precisamos demonstrar, traduzir a nossa fé em obras, como nos lembra a carta de São Tiago. Então não adianta alguém que vem a nós pedir o pão, ou pedir vestimenta. O próprio apóstolo lembra, não podemos dizer, vai em paz, vai encontrar comida. Preciso naquele momento, é preciso praticar a obra da caridade naquele momento. Às vezes nós não o fazemos,
nós também, como padres, podemos também estar negando uma ajuda ao necessitado. Mas é preciso sempre então voltar àquilo que a fé nos deve levar, as boas obras, a misericórdia, o amor uns para com os outros. E assim vamos estar unidos ao Senhor. Então que a fé, o nosso seguimento a Jesus, também renunciando a nós mesmos, tomando a cruz, assumindo também o sofrimento como parte de nossa vida. Não é que Deus quer que nós soframos, não quer o sofrimento para nós, mas quando Ele vem é preciso que nós, então, sejamos capazes de uni-lo aos próprios padecimentos do Senhor, e assim estarmos unidos a Ele, não só nos momentos de graça em que estamos bem, quando tudo está às mil maravilhas, mas também naqueles momentos difíceis, também de sofrimento, de dor pelos quais passamos. Então que a nossa fé, meus irmãos e irmãs, se concretize em compromissos diante de Deus, ouvindo a sua palavra, dando atenção, acolhendo em nossa vida como o profeta fez, abriu os ouvidos à palavra, o profeta Isaías, como vimos na primeira leitura, que nós demos esta atenção ao Senhor, à sua palavra, e nos comprometemos cada vez mais com esta palavra, e que sejamos capazes e muitas vezes também corajosos para traduzi-la em boas obras, no nosso compromisso de cristãos no mundo de hoje. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.